Bom dia, oitavo ano, página 36, os problemas ambientais da América e na África. Nós havíamos falado na aula passada da exploração mineral, né? Falamos da industrialização. Agora a gente vai ver que impactos todo esse desenvolvimento, todas essas atividades econômicas trazem para a América e para a África. Os países da América Latina e da África são grandes exportadores de produtos agropecuários e minerais. Nós vimos isso na aula passada. Além de serem extremamente dependentes da venda de seus produtos aos países desenvolvidos. Essa relação comercial existente gera diversas consequências sociais e ambientais. Então a gente depende muito, né, tanto a América quanto a África, depende muito da venda dos seus produtos, da comercialização desses produtos, dessas matérias-primas. O solo é um elemento essencial para o agricultor e pode ser perdido quando não recebe cuidados básicos. No Brasil, cerca de 2 a 2,5 bilhões de toneladas de solo são danificados anualmente. Essas perdas são irrecuperáveis e decorrem dos processos erosivos derivados do mau uso desse recurso. Ao serem desmatadas áreas instáveis ou em grandes declives, o solo fica descoberto e as gotas de água da chuva atuam com maior intensidade. Esse impacto desestabiliza o solo e a enxurrada transporta os materiais ou os sedimentos que são depositados no fundo dos vales ou causam o assoreamento do leito dos rios. Então, o primeiro impacto aí é através das queimadas, do desmatamento, né? Quando você tira a vegetação do solo, você deixa o solo desprotegido. E quando ele está sem essa proteção vegetal, é mais fácil dele deslizar. Porque a raiz das plantas, das árvores, elas servem como se fosse uma mão subterrânea que vai segurando o solo. E as copas das árvores, elas vão minimizando o impacto das gotas da chuva. Quando a chuva vem com muita força, bate na copa das árvores, né, nas folhas, e desce com mais suavidade para o solo. Então, são dois aspectos que interferem, né, nessa cobertura e proteção do solo quando tira essa vegetação. Então, o solo desprotegido, ele tem maior facilidade de deslizar, geralmente das áreas mais altas para as áreas mais baixas. Essa erosão vai causar sedimentação. A sedimentação é o acúmulo em regiões mais baixas, que podem ser planícies, podem ser em vales, essa terra pode ser jogada para o fundo dos rios, causando assoreamento. O assoreamento é esse acúmulo de terra no fundo dos rios que vai fazendo com que com o tempo ele vai ficando mais raso. E quanto mais raso, quando vier a água da chuva, né, uma grande quantidade, a tendência é que essa água transborde e alague tudo que está em volta. Então, o dano não é somente no lugar que deslizou, mas também onde essa terra acumulou. Além disso, o uso excessivo dos recursos naturais, ocasionado pela pressão demográfica e a utilização dos solos para atividades agropastoris, associada a fenômenos como secas prolongadas, tem produzido a desertificação. Esse processo corresponde à perda de capacidade de os solos produzirem. O processo ameaça a vida dos seres humanos, pois a perda do solo não pode ser reparada com rapidez. Atualmente, os países que mais sofrem com esse problema se localizam no continente africano. Então, o que seria esse processo de desertificação? Quando o solo é usado de forma inadequada, seja por conta de excesso de produto químico, seja por conta do excesso do uso do solo, né, que vai plantando e o solo perde os nutrientes necessários, todo aquele lugar que antes era usado para plantar, ele não consegue mais desenvolver vegetação nenhuma, então dá aquela aparência de deserto. Por isso é chamado de desertificação. Isso vai causar um empobrecimento do solo, isso vai afetar as pessoas que moram naquele lugar,
Isso vai trazer mais seca, porque a vegetação ela retém mais umidade no solo. Então, quando não tem vegetação, o solo vai ficando cada vez mais seco, diminui a evaporação, então vai trazer menos chuva. Então, esse impacto não é causado somente no solo, mas afeta toda a população que habita esse lugar que foi desertificado. O processo erosivo acelerado é outro problema ambiental evidenciado que tem início, muitas vezes, com o desmatamento e a ocupação de áreas das encostas. Desprovido de cobertura vegetal, o solo não resiste às ações da natureza, causando o deslocamento de grande parte de sedimentos para as partes mais baixas da vertente, podendo atingir casas e equipamentos públicos. Então, aí tem a imagem do lado, né? O deslizamento mais comum da gente ver. E se tem casas abaixo, não somente vai descer aquela terra, mas vai derrubar toda a casa, todas as construções que tem abaixo. Isso pode gerar até a morte de pessoas. O planejamento urbano adequado poderia ser uma solução para o problema, pois indicaria as áreas de risco que não deveriam ser ocupadas. O acesso da população de baixa renda a condições mais seguras de habitação também poderia ser considerado uma alternativa. Então, muitas vezes as pessoas constroem em lugares inadequados e de uma maneira inadequada. Isso vai acabar acelerando o processo, né, de deslizamento da terra, do terreno. Outro grave problema ambiental está relacionado com o lixo. A produção de resíduos domésticos nos grandes centros sobrecarrega os lixões, que geralmente são depositados a céu aberto. Nesses depósitos, os restos em decomposição produzem o chorume, que é um líquido escuro, denso, mal cheiroso e tóxico, que contamina os solos, as águas subterrâneas e os rios. Uma maneira de reduzir o lixo é a separação e a reciclagem de materiais, como papéis, vidros, plásticos e metais. A partir de resíduos orgânicos, é possível produzir adubo para o uso na agricultura. Então, quando a gente fala desse outro problema, né, que é encontrado do lixo, existem maneiras de reduzir o lixo, só que são poucos os lugares que fazem. Normalmente, o que faz? Um caminhão único joga todo o lixo misturado nele, né, seja lixo orgânico, vidro, madeira, né, o que for, e joga num terreno baldio. Esse lixo jogado em qualquer lugar, ele vai começar a entrar em decomposição. E principalmente os produtos orgânicos, eles vão soltando um mau cheiro, né? Daquele alimento, daquele resto de carne, daquele produto que vai se deteriorando, vai estragando. Então, quando esses produtos orgânicos começam a apodrecer, ele vai desmanchando e produzindo um líquido, liberando um líquido chamado chorume, que é um líquido muito mal cheiroso e pode contaminar tanto o solo onde foi jogado, como as águas subterrâneas, porque muitos lugares têm minas, correm lençóis freáticos no subsolo. Então, esse líquido vai penetrando na terra e contaminando tanto a terra quanto a água. Essa água do subsolo pode ser a mesma água que mais para frente um pouquinho vai estar abastecendo o poço de uma casa. Então, essa água já foi contaminada, vai contaminar o poço e automaticamente vai trazer prejuízos à saúde dessas pessoas que usam essa água. Então, esse é o problema do chorume. Então, é necessária a separação do lixo. Infelizmente, a gente está numa cidade que não faz a reciclagem, essa separação. Algumas pessoas até tentam fazer, mas na hora que passa o caminhão, joga tudo num lugar só. Então, não resolve muito o problema. Então, a separação, a reciclagem de materiais iria minimizar os impactos e a quantidade do lixo, né? Porque boa parte de latas, garrafas, papéis poderiam ser reciclados. Então, automaticamente não viraria lixo. Então, ia diminuir a quantidade. E a questão do lixo orgânico, né? Seria o ideal se transformasse em adubo e não deixasse simplesmente contaminando o solo com a produção do chorume. Nos grandes centros urbanos há outros problemas ambientais, como as enxurradas e os alagamentos.
A impermeabilização do solo, causada pelas calçadas e pelo asfalto nas ruas, impede a infiltração das águas das chuvas. Por isso, após um temporal, comumente verifica-se o acúmulo de água sobre as ruas. Quando a gente fala de impermeabilização, é quando a gente cobre o solo e não tem por onde o solo absorver a água, né? Pensa numa esponja. Se eu jogo água em cima de uma esponja, ela puxa aquela água. Pensa num lugar que tenha só terra. Se você jogar um copo d'água ali, a terra vai absorver aquela água. Agora, se você jogar num lugar acimentado, num lugar calçado, não vai absorver. Vou ter que ficar esperando o sol para evaporar aquela água. Então, o que acontece nas cidades hoje? É um excesso de impermeabilização do solo. Para todo lado, é cimento, é calçada, é asfalto. Isso vai diminuindo a quantidade de locais que tem a terra suficiente para absorver essa água da chuva. Então, o que vai acontecer? Como está na imagem aí do lado. Não tem para onde a água ir, ela transborda. Aí vocês podem falar assim, não, tem sim, professor. Eles colocam asfalto, mas tem os bueiros por onde a água pode descer. Só que o bueiro, por sua vez, está todo entupido de lixo. Então, a água não tem para onde ir, né? O bueiro entupido e o solo coberto, não tem lugar que dê vazão para a água, principalmente quando as chuvas são mais fortes. Além dos problemas mencionados anteriormente, cabe salientar um problema recorrente em nações latino-americanas e africanas. O fato de as grandes empresas exploradoras de mineração não assumirem corretamente suas responsabilidades frente às consequências da atividade econômica desenvolvida nessas áreas. A mineração representa grandes desvantagens ambientais. É uma das atividades que mais agridem o meio ambiente. Para iniciar essa prática, retira-se toda a vegetação que recobre a superfície a ser explorada. Então, está aí o primeiro problema. Tirou toda a vegetação que nós já falamos, o prejuízo que isso causa ali atrás. Após a retirada dos minérios, em muitos casos, restam apenas extensos danos ambientais, longos trechos escavados, águas e solos poluídos por metais pesados, contrariando a regulamentação prevista pela Constituição brasileira. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. Infelizmente, há muitos garimpos ilegais e os prejuízos ambientais causados por eles ficam sem solução. Então, além de desmatar o lugar para explorar o solo, né, os minérios que aquele solo oferece, durante a exploração, eles usam produtos químicos, né, é liberado uma solução contaminante de solo, de água, e depois eles não revertem essa situação. Simplesmente fica aquele solo lá desprotegido, aquele rio poluído, contaminado o solo, e não fazem o que está previsto em lei, que eles deveriam, depois da atividade extrativista, por exemplo, eles tinham que recuperar o solo, né? Como? Descontaminar, evitar jogar algum produto que possa contaminar, fazer o reflorestamento. Mas, infelizmente, isso não acontece. Além disso, depende do uso de grandes quantidades de água e produtos químicos no processo de separação dos metais. Os minérios são recursos não renováveis. Por esse motivo, quando a produção diminui, muitas empresas abandonam as minas, deixando para trás enormes prejuízos ao ambiente. Então, vai explorando, explorando, explorando. Quando não tem mais esse recurso, e para a natureza repor isso, né, dependendo do material, é necessário milhares de anos, eles simplesmente abandonam aquele lugar e começam a explorar outro. E fica todo aquele prejuízo para trás, sem retorno. Recentemente, no Brasil, houve 2 rompimentos de barragens de mineração que geraram sérias consequências ambientais e sociais. São os casos de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais. Vocês devem lembrar desses 2 casos, né? Das represas que romperam, trouxeram não somente prejuízos ambientais, mas também para as pessoas que moravam no lugar.
O rompimento da barragem de Fundão da Samarco, no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, ocorreu em 5 de novembro de 2015. E os rejeitos devastaram todo o distrito, destruindo casas e provocando a morte de 19 pessoas. A lama, oriunda do rompimento da barragem, atingiu o rio Gualacho, afluente do rio Carmo, que deságua no Rio Doce, que tem a foz no Oceano Atlântico. Então, olha só, um rio que é afluente de outro que termina no Oceano Atlântico. Tudo que foi contaminando o primeiro rio foi passando para o segundo e chegou até o oceano. Então, olha a contaminação da água e a contaminação do solo todinho nesse caminho por onde essa lama contaminada foi passando, sem contar os estragos na cidade e a quantidade de mortes. Esse acontecimento gerou um grande impacto ambiental, podendo ser percebido pelas milhares de espécies de peixes mortas e outros micro-organismos, destruindo a cadeia alimentar. Além disso, a quantidade de lama que percorreu essas áreas provocou o assoreamento dos rios, que eu falei lá em cima, né? Que vai depositando terra e lama no fundo, fazendo com que o rio fique mais raso. Desvio de cursos de alguns rios, soterramento de algumas nascentes, destruição da mata ciliar, que é essa mata que cresce na beira dos rios, desestruturação química do solo. Esses foram alguns dos problemas evidenciados devido ao rompimento da barragem de Mariana, o qual afetou a vida de pessoas que ali viviam, tornou a água imprópria para o consumo, afetou o pH do solo, provocou a morte dos rios, né, porque contaminou, nada sobrevivia ali, não tem nenhuma vida mais. A alteração do ecossistema marinho e a modificação da vegetação local. Esse desastre ambiental é considerado o maior ocorrido no Brasil. Outra tragédia ambiental aconteceu na região central de Minas Gerais. Em janeiro de 2019, ocorreu o rompimento da barragem de Vale de Brumadinho, que se localiza na região metropolitana de Belo Horizonte. Esse rompimento gerou um grande avalanche de rejeitos de minério de ferro. Essa lama atingiu a área administrativa da empresa e também a comunidade de Vale Ferteco. Destruiu a área por onde escoou, gerando dezenas de mortes. Então, aí também foram mais mortes e também todo o prejuízo, né, ambiental que teve em Mariana, a gente também consegue perceber no rompimento da barragem de Brumadinho. Agora, vocês vão fazer os exercícios da página 38 e 39, ok? Qualquer dúvida é só me perguntar lá no grupo.